tem a estratégia de discriminar preço. Ele cobra preço diferente. Ele pode cobrar um preço até maior do que P1, ó, para alguém que ele saiba que está disposto a pagar. Ou ele pode pegar e cobrar um preço menor do que P1. Por exemplo, naquele caso que fica vazio, alguns apartamentos de hotel, ele pode cobrar um preço mais barato, mas desde que não diminua o preço para os demais clientes. Ele faz isso para capturar o excedente do consumidor. Veja, ele captura, porque antes, o excedente do consumidor, como monopólio, vocês sabem que é só aquele triângulozinho de cima. E assim, ele se apodera do excedente do consumidor, certo? Que seria o excedente do consumidor na concorrência perfeita. Essa é a estratégia. Existem 3 tipos de discriminação. A de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E nós vamos ver agora, certo? Essa é a discriminação de preço de primeiro grau ou discriminação perfeita de preço, certo? É chamada de perfeita porque você pode capturar tudo, certo? E ficar como se fosse na concorrência perfeita. Com um ganho, né? E um ganho extra de lucro para o monopolista. Consiste na venda de cada unidade de produto ao preço máximo que o consumidor está disposto a pagar por essa unidade, o seu preço de reserva. O lucro incremental, vocês sabem que lucro incremental ou lucro variável, o lucro é receita marginal menos o custo marginal. Então, baseado nesse lucro variável, vamos ver o que é que acontece, certo? Veja, o lucro do monopolista puro, ele vendendo ao preço, que é esse P estrela, certo? Que é o preço do monopolista, né? Que ele é definido no encontro da receita marginal com o custo marginal. A variação do lucro do monopolista é essa área azul, entre a curva de receita marginal, certo? E que vai até o eixo das ordenadas, certo? Isso é nesse triângulo azul você vê a variação no lucro. Agora, se for cobrado preços diferentes, por exemplo, como nessa linha achurada vermelha, que está abaixo do preço do monopolista, do P estrela, se for cobrado assim, então vai haver um incremento relativo a essa área amarela, que é o incremento do lucro do monopolista, certo? Então, a grande definição dessa discriminação de preço de primeiro grau é que ela, em geral, é muito utilizada por profissionais liberais, advogados, contador, dentista, médico. Na verdade, o desafio aqui é quem vende o serviço ou produto distinguir qual é o preço de reserva. Essa é a palavra-chave. É o quanto a pessoa estaria disposta a pagar. Até quando ele suporta pagar, certo? Nesse exemplo aqui, essa linha achurada, está pegando um preço abaixo do preço de monopólio, porque são pessoas que não poderiam de jeito nenhum pagar mais do que isso e estariam fora de mercado, mas também o monopolista não ia receber esse recurso, certo? Então, aqui o grande desafio é você descobrir o preço de reserva. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem dentistas e médicos que cobram, quando cobram particular, preços diferentes dependendo da pessoa que ele vai receber. Se ele souber que é uma pessoa que tem uma renda menor, ele cobra mais baixo. Então, fazendo isso, ele mantém o preço que ele cobra da consulta, mas ele está capturando o excedente do consumidor, de outros consumidores que não seriam clientes dele, certo? A discriminação de preço de segundo grau. Esse tipo de discriminação é chamada também de discriminação não linear de preço, certo? É a discriminação de preço de segundo grau. Observe como é o gráfico, certo? A discriminação de preço de segundo grau é a cobrança de preços diferentes por quantidades diferentes consumidas. Veja, eu não sei se vocês já mandaram fazer alguma coisa assim gráfica, por exemplo, um convite, né, formal, uma coisa assim, ou mandaram fazer uma apostila ou um livro. Quando você diz que quer imprimir 100 páginas ou 1000 páginas, 1000 convites,
o preço não é muito diferente de você imprimir 10 convites ou 100 convites, certo? Muitas vezes é até melhor você imprimir 1000 convites do que 100 convites. Por que que isso acontece? E por que que essas curvas de custo médio e custo marginal estão assim, hein? Se elas eram para estar subindo? Rapaz, então isso aí quer dizer alguma coisa, que tem economia de escala. Quando acontece esse tipo de situação nesse mercado, se você compra mais, o custo não vai subindo tanto. Então, a economia de escala, vejam as curvas de custo médio e marginal. Quando não há discriminação, o preço, o preço é igual a P0. Né? Vamos ver aqui. O preço é igual a preço é igual a P0 e Q é igual a Q0. Então, aqui está sendo considerado, né, que quando não há discriminação, P0 seria o preço do monopolista, né, e Q0 seria a quantidade que o monopolista venderia, certo? E sobre discriminação de preço de segundo grau, tem 3 preços diferentes, certo? Aí aqui está citando até o exemplo de fornecimento de energia elétrica, que eu estou dando um exemplo de gráfica, né? Mas pode ser várias coisas, inclusive aqui fala só de quantidade, mas também pode ser de qualidade, só não tem ganho de escala. Mas também pode ser definido faixa pela qualidade, como é o caso de cadeira de primeira classe em avião, né? Você também discrimina por faixas. Aqui nesse caso é por quantidade a discriminação. E voltando àquele nosso exemplo da gráfica, se você comprar uma quantidade da primeira faixa, até Q1, até a quantidade Q1, o preço é elevado. Por exemplo, 10 convites. Se eu quiser de Q1 a Q2, por exemplo, se a quantidade que eu for pedir for 100 convites, equivalente a Q2, a quantidade 2, eu vou pagar um preço menor, P2. E se eu pedir 1000 convites, o preço ainda é menor, P3. Então, é incrível porque a quantidade aumenta, mas o preço diminui por causa da economia de escala. Essa é o caso da discriminação de preço de segundo grau, em que é uma forma de você capturar o consumidor e fazer com que ele compre mais, certo? E com isso, não tem muita diferença, porque a própria estrutura do negócio faz com que, no caso da quantidade, haja um benefício pelo ganho de escala. Vamos passar agora para a discriminação de preço de terceiro grau. Essa discriminação de preço de terceiro grau se refere a preços diferentes para grupos diferentes. Por exemplo, estudantes que pagam ônibus a um preço diferente, certo? Por exemplo, idosos que pagam um valor diferenciado no ingresso de cinema, certo? Então, observe que a curva de demanda do grupo 1, certo? A curva de demanda D1, né? É mais inelástica, e é mesmo, olha, é mais íngreme do que a curva D2, essa amarela, que é igual à receita média do grupo 2, certo? Essa daqui é mais elástica. Então, significa que esse pessoal do grupo D2, eu acho que é grupo de idoso, por exemplo, para ir para cinema, que facilmente desiste, né? O grupo D1 já é mais inelástico, então a demanda é mais inelástica, eles desistem com menos facilidade, certo? Então, o que é que acontece, né? Nesse tipo, é cobrado preços diferentes também, de acordo com o grupo, certo? Observe que esse preço é definido a partir dos encontros das curvas de receita marginal com custo marginal. Mas a partir do encontro da receita marginal com a receita marginal total, certo? Que é essa daqui, com o custo marginal, uma linha reta, faz com que haja um encontro do custo marginal com a receita marginal do grupo 1 e a receita marginal do grupo 2, certo?
E esse encontro sobe até os respectivos preços. No caso da receita marginal do grupo 2, o preço é P2, certo? O preço é mais baixo, porque eles são mais elásticos, desistem com mais facilidade. E do grupo 1, que é mais inelástico, o preço é mais elevado, porque eles estão mais dispostos a pagar, né? Então, essa é a discriminação de preço. Então, isso é um artifício que tem sido muito usado pelo monopolista, que com isso ele pode variar preço e conseguir aumentar lucro. Agora nós vamos partir para outra estrutura de mercado. Nós já vimos concorrência perfeita, monopólio, monopsônio, e agora nós vamos ver um tipo de estrutura de mercado muito comum em nossos dias, cada vez mais comum, que é a competição monopolística, competição monopólica, concorrência monopolística ou concorrência monopólica, tem vários nomes. Ela é semelhante, ela tem algumas coisas parecidas com o mercado perfeitamente competitivo, porque tem muitas empresas concorrentes, tem livre entrada e saída de empresa. Esse livre entrada e saída de empresa é uma coisa interessante, mas é porque, de fato, as empresas que já estão nesse mercado, elas podem variar com facilidade. Olha, os produtos desse mercado, por exemplo, creme dental, tem várias marcas. Eles são substitutos quase perfeitos, não são perfeitos. Por exemplo, creme dental para clarear o dente, creme dental antitártaro, sabão em pó com alvejante, sabão em pó com amaciante, sabonete, aí tem várias marcas. Eu não botei as marcas, mas tem várias marcas de sabonete. Shampoo, aí tem shampoo para cabelo encaracolado, shampoo para cabelo louro, café, desodorante, creme barbear, bebida, refrigerante, cerveja, tem muito, certo? A gente, como é que é a livre entrada para botar, por exemplo, professor, uma empresa de cerveja? Não. Eu não disse que é barato, não, mas se você já é de uma cervejaria e uma concorrente sua bota uma cerveja nota 1000, que você fica maravilhoso com essa cerveja, ou que tem alguma qualidade específica, a pessoa que lança primeiro é o único no mercado. Ele, naquele momento, é um monopolista, entre aspas. Mas outras empresas do mesmo ramo, que já têm o mesmo maquinário, não é difícil eles, depois de algum tempo, conseguirem colocar um produto semelhante ao da concorrente. Assim, ela vai deixando de ser a única, certo? É por isso que na concorrência, na competição monopolística, nesse mercado, competição monopolística, existem duas situações, no curto prazo. E o que é curto prazo? É o tempo suficiente para que outras empresas façam algo parecido, certo? No curto prazo, a empresa que lança shampoo para cabelos ficarem maravilhosos, ela tem um poder de monopólio. Mas outras empresas vão entrar, principalmente porque existe um lucro no curto prazo. Veja, o lucro é dado pela diferença. Você vê, é esse retângulo cinza aqui entre o P estrela, certo? É esse retângulo aqui, certo? Isso é o lucro. Por que que eu sei? Porque P vezes Q é a receita total, né? Menos o custo total, que é o custo médio, tá aqui o custo médio, vezes o Q estrela, que dá o custo total. É a receita total menos o custo total, né? Acontece que esse lucro aí, ele atrai os concorrentes e eles rapidamente trabalham para conseguir lançar um produto bem parecido para competir, né? Então, o que é que acontece na prática, né? Na prática, essa curva de demanda, ela fica mais baixa, o preço tende a diminuir por causa da concorrência. Exatamente porque outros concorrentes entram, é preciso baixar esse preço, de forma que agora aquela distância que existia entre o preço vezes o Q estrela, menos o custo médio vezes o Q estrela, já não existe mais, porque foi baixado o preço até o ponto que o custo médio está aqui, e isso leva a um lucro zero, embora ainda haja poder de mercado, porque o preço é maior do que o custo marginal, mas
há uma redução cada vez maior dos lucros. Então, no longo prazo, a tendência é o lucro tender a zero, certo? Então, são as duas situações, no curto e no longo prazo, desse mercado tão perto de nós, que nós vemos diariamente quando vamos ao supermercado, certo? E que tem uma certa limitação, porque afinal de contas lida com produtos que são substitutos quase perfeitos, certo? No curto prazo e no longo prazo. Quando um lança uma inovação que está diariamente sendo lançado, em algum tempo o concorrente lança também, e aí o lucro, a tendência é diminuir. Pronto, agora nós vamos partir para outra estrutura de mercado. Oligopólio. O oligopólio é muito comum em nossos dias. Bancos. Você conta nos dedos, né? Na verdade, existem barreiras à entrada para esse mercado por várias razões. Às vezes porque precisa ter economia de escala, ou precisa de uma patente, ter uma alta tecnologia, ou precisa haver um investimento muito elevado em propaganda, em marketing. Também é porque há uma ameaça de concorrentes, né? Isso é uma grande barreira, a ameaça de concorrentes. Os concorrentes que já estão no mercado. Então fica difícil outra empresa entrar. Ela tem que, para ela entrar, vendo já outras, né? Ela sabe que vai enfrentar uma guerra de preços, provavelmente, né? Então, existem alguns setores que são tipicamente oligopolistas e também bem próximo de nós, como automóveis, que são poucas as indústrias, né? Aço, alumínio, petroquímica, equipamentos elétricos, computador, bancos, que eu falei antes, empresa de telefonia. E cada empresa, né, como existem poucas empresas no mercado, cada empresa não pode agir do jeito que quer. E nem o preço é fixado. Cada empresa age estrategicamente. Precisa de estratégia para se estar e se manter nesse mercado. Então, existem 3 modelos básicos de oligopólio. O modelo de Cournot é um modelo que foi criado no século XIX, de Augustin Cournot, em 1838, um matemático francês, que ele imaginou o caso de duas fontes de água e deveria ser tirada a quantidade de água em tonéis de cada uma dessas fontes. E pensando nisso, ele bolou esse modelo, certo? Posteriormente, em teoria dos jogos, né, nós vimos que o equilíbrio de Nash é, na verdade, uma generalização desse modelo de Cournot. Então, nós vamos ver como é esse modelo de Cournot, pegando a demanda linear, inversa, né, P igual a menos BY, em que a receita é P, né, vezes Y. Então, vamos imaginar um duopólio, que é uma situação específica de que 2 empresas são concorrentes no mercado. A receita total da empresa 1, então, é definida por A menos BY, sendo que esse Y, para esse mercado de duopólio, é Y1 mais Y2. Então, isso aqui é igual a A menos BY1 mais Y2 vezes Y1. Aí você faz os arranjos, né, e chega a essa receita total. Você sabe que para maximizar lucro, a receita marginal tem que ser igual ao custo marginal. Para simplificar, e como nós estamos lidando com a equação linear genérica, vamos supor que o custo marginal da empresa 1 seja 0 e da empresa 2 também. Se você estiver falando de uma equação específica, como nós demos no exemplo no microcurso, aí você pode ver, você deve tentar fazer exemplos considerando custos marginais diferentes, porque você sabe que as empresas podem ter custos marginais diferentes de 0 e diferentes entre si. Aqui nós estamos considerando o custo marginal da empresa 1 e 2 como iguais a 0. Então, para maximizar lucro, nesse caso, né, você considera a receita, né? Então, você faz a derivada da receita total em relação a Y1, que é igual a A menos 2BY1 menos BY2 é igual a 0. E aí você chega à função de reação da empresa 1 e da empresa 2, que são simétricas. A função de reação da empresa 1 é A menos BY2 sobre 2B, e a função de reação da empresa 2 é igual a A menos BY1 sobre 2B.
E você substituindo uma na outra, a função de reação da empresa 2 na 1, você chega às quantidades ótimas que devem ser extraídas porque o Cournot pensou de água, que é igual a Y1 estrela é igual a sobre 3B. Essa seria a quantidade. Se você tivesse especificado A e B com números, você teria uma quantidade, certo? E isso é igual à quantidade para a empresa 2 também, já que os custos marginais são iguais. Então, na verdade, a quantidade para esse mercado é Y1 estrela mais Y2 estrela, que é igual a 2A sobre 3B. É a quantidade que deve ser retirada, que deve ser produzida ou que deve ser escoada do produto. Então, quando nós calculamos a partir da receita marginal, na página anterior, nós calculamos funções de reação desse modelo de Cournot. Nós obtivemos o Y1 estrela, que está aqui no eixo das abscissas, e o Y2 estrela, que está no eixo das ordenadas. Você vê que o encontro deles, quando a gente substitui um no outro, você iguala as duas funções de reação. Observe que essa quantidade Y1 estrela e Y2 estrela é a quantidade, né, de equilíbrio, e que é uma quantidade menor do que a quantidade que seria para a concorrência perfeita. E Y2 de concorrência perfeita também é uma quantidade maior, certo? Nós fizemos um exemplo na nossa aula e também no microcurso tem um exemplo numérico sobre isso, comparando. E a outra comparação que se faz é com o monopólio. Observe que a quantidade Y1M é inferior a Y1 estrela, que é do modelo de Cournot, e a Y2M é inferior a Y2 estrela do modelo de Cournot, ok? Agora nós vamos ver outro modelo, que é o modelo de Stackelberg. O modelo de Stackelberg é um modelo não simultâneo, diferentemente do modelo de Cournot, porque há uma empresa líder que decide primeiro e tem outras seguidoras ou uma seguidora, se for o duopólio. Considerando o duopólio, que é o exemplo que a gente está dando para facilitar, né? A gente considera também a demanda linear e pegando, nós já calculamos antes a função de reação da empresa 2, que é A menos BY1 sobre 2B. Considerando ainda o custo marginal de 1 é igual ao custo marginal de 2 é igual a zero, então você vê que a empresa líder, na receita total de 1, que é a líder, certo? Ela considera AY1 menos BY ao quadrado menos BY1 e já substitui a função de reação da empresa 2 na receita total dela. Então, a líder, por ela ser líder, ela não despreza a seguidora, ela considera a seguidora e coloca no seu cálculo de lucro, aqui no caso a gente está considerando a receita, por causa do custo marginal zero, ela considera a função de reação da empresa 2, certo? Então, você chega à receita marginal, iguala ao custo marginal, e você chega à quantidade ótima no modelo Stackelberg, que deve ser produzido pela empresa líder, que é o Y1 estrela igual a A sobre 2B. Agora que você já tem, que a empresa 2 sabe quanto a empresa 1 vai produzir, ela substitui na função de reação dela e acha Y2 estrela igual a sobre 4B. Então, a quantidade que vai ser produzida nesse mercado é Y é igual a Y1 estrela mais Y2 estrela é igual a 3A sobre 4B. Ok? Existe ainda um outro modelo. É um modelo que recebe algumas críticas, mas é o modelo de Bertrand, certo? Ele também é do século XIX. E ele pensou, assim como o Cournot, só que ele pensou em concorrência na base de preço e não de quantidade. Mas também é um modelo simultâneo. E ele é pensado para empresas que produzem também produtos homogêneos, certo? Na verdade, como a concorrência aqui é por preço e os produtos são homogêneos, é indiferente ao produtor comprar de um ou de outro, certo? Na verdade, o que determina a decisão do consumidor é o preço. Isso a gente está considerando que não existe informação assimétrica, que todo mundo sabe onde todos vendem e o valor, certo?
Então, a empresa que cobrar mais barato, em tese, ela vai abastecer todo o mercado. E se as duas empresas cobrarem o mesmo preço, cada empresa vai abastecer a metade. Isso é uma das críticas, que ninguém pode garantir que isso aconteça. Mas, na verdade, esse modelo mostra que há um incentivo à redução no preço, certo? Então, nesse caso, o equilíbrio, que é o equilíbrio de Nash, que é aquela ideia que tem tanto no modelo de Cournot, como no modelo de Stackelberg, e também aqui no modelo de Bertrand, de que cada empresa faz o melhor que pode, baseado no que ela acha, na expectativa que ela tem de decisão da oponente. Nesse caso, como a concorrência é simultânea por preço em produtos homogêneos, o equilíbrio ocorre onde o preço é igual ao custo marginal, que é semelhante à situação do modelo de concorrência perfeita, tá bom? Olha, todo esse material vocês podem encontrar mercados competitivos no capítulo 9 do PINDIC, que é análise de mercados competitivos, monopólio e monopsone no capítulo 24 de monopólio do VARI, no capítulo 10, poder de mercado, monopólio e monopsone do PINDIC, discriminação de preço no capítulo 25, o comportamento monopolista do VARIA e o capítulo 11, determinação de preço com poder de mercado do PINDIC, concorrência monopolística no capítulo 12, concorrência monopolística e oligopólio do PINDIC, e oligopólio no capítulo 27 de oligopólio do VARIA. Tem também no livro do PINDIC, oligopólio. Pois, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa revisão e façam uma boa prova. Um abraço em cada um.